como está projetado, aí o tema da mensagem desta noite é seja grato. Seja grato por aquilo que você recebeu de Deus, por aquilo que Deus é. Seja grato pela vida. Seja uma pessoa agradecida por tudo que você é, por tudo que Deus te deu. Devemos viver com gratidão em nossos corações. Devemos ser gratos por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que temos. A gratidão também nos torna mais alegres. Gratidão nos torna alegres. Irmãos, quando reconhecemos e apreciamos as bênçãos que recebemos de Deus, nossa perspectiva ela muda. E nossa gratidão se transforma em alegria. A gratidão nos ajuda a focar naquilo que nós temos, ao invés de encontrarmos aquilo que nos falta. O que pode trazer contentamento e satisfação na nossa vida é olharmos para Deus, sermos gratos por tudo que temos. A gratidão é uma resposta apropriada para reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. Cada respiração que tomamos, que temos, é um presente do nosso Deus. A gratidão nos leva a uma perspectiva positiva e correta da nossa vida. Nos ajuda a reconhecer as bênçãos mesmo em meio às dificuldades. E nos leva a uma vida de adoração, uma vida de louvor ao nosso Deus. Então, cultivar uma vida, uma atitude de gratidão pode ajudar a mudar o foco para as coisas positivas em nossa vida e aumentar a apreciação por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos. Nós podemos talvez fazer um diário de gratidão para anotar aquilo que Deus nos dá, porque facilmente esquecemos das bênçãos que recebemos. Podemos expressar gratidão uns aos outros, simplesmente a relatarmos tudo que Deus tem feito por nós, ou relembrarmos em nossa mente como Deus tem nos abençoado de tantas e tantas maneiras. Devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos faz. Mas nem sempre somos gratos. Frequentemente, guardamos e registramos em nossa memória as lembranças amargas que a vida nos traz. Registramos experiências que não são tão alegres assim. Temos a tendência de murmurar, a tendência de reclamar, de ficarmos infelizes diante de dificuldades que nos sobrevêm dia a dia. Mas a Bíblia, ela nos ensina a sermos gratos. E nós temos motivos sim para sermos gratos. Vamos verificar isso através de Lucas capítulo 17, dos versos de 11 até o 19. Vou estar projetando aqui Lucas capítulo 17, essa narrativa bastante conhecida, que diz assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresente-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser estrangeiro? E ele disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Estar orando mais uma vez. Pai, muito obrigado, porque temos a Tua palavra revelada para nós. Obrigado porque Tu fala conosco todos os dias, está presente conosco em todos os dias. Mesmo quando nós não vemos o Teu agir, Tu está conosco, trabalhando em nós, cuidando de nós, Senhor. Nos ajuda a sermos gratos por tudo que tem feito por nós. Eu te peço, Senhor, que agora, através dessa palavra, sejamos transformados por Ti. Tenhamos um coração agradecido, não um coração de pedra, não um coração teimoso, um coração rancoroso,
Nosso coração grato a Ti por tudo que tem feito por nós. Trabalhe em nós, trabalhe nessa igreja, para que sejamos gratos a Ti todos os dias. É isso que eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, muitas vezes nós clamamos, muitas vezes nós gritamos, choramos, imploramos por mais diversas coisas. Mas quando recebemos aquilo que nós pedimos, infelizmente não retornamos para agradecer a Deus. Parecemos como esses 9 leprosos que foram curados e não retornaram para agradecer a Deus. Irmãos, é lamentável quando o ser humano deixa as bênçãos preencherem o lugar do nosso Deus. Lá nos tempos bíblicos, a lepra era uma doença terrível, tanto na dimensão física, como espiritual, emocional e social. O leproso, ele era privado do convívio em todas as dimensões de sua vida. Os judeus, inclusive, consideravam o leproso como alguém amaldiçoado. Eles eram alimentados por meio de cordas que entregavam alimento para eles, pois não podiam ter contato com pessoas que tinham boa saúde. Eles eram abandonados por parentes, amigos e pela sociedade em geral. Leprosos andavam também com sinos nos pescoços, e ao se deparar com alguém vindo na sua direção, eles tinham que gritar: imundo, imundo, para que a pessoa soubesse que ali vinha um leproso. E a gente vê aqui lá no verso 12 e no verso 13 o seguinte: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram. A gente verifica aqui que eles respeitavam a lei, eles ficaram longe daqueles que tinham boa saúde. Então é interessante que esses 10 leprosos aqui, ao pararem longe de Jesus, estavam cumprindo a lei. A lei mandava então que se mantivesse a distância de aproximadamente 15 metros das outras pessoas. Quão difícil era a vida de um leproso. E a partir disso a gente vê quão grande transformação Jesus fez na vida desses leprosos ao curar eles. Mas somente um voltou para agradecer a Deus. A gratidão, ela nos ajuda a ver. A gratidão nos ajuda a ver a glória de Cristo. Quanto mais vemos a glória de Cristo, mais alegres nós somos. A maior alegria de Deus, a maior alegria que podemos ter é ver mais a Deus. Quanto mais agradecidos somos, mais alegres somos, porque mais vemos a Deus. Nós descobrimos qual é a maior alegria da gratidão ao observarmos quantas vezes a palavra de Deus vincula ação de graças com o próprio louvor a Deus. Render graças a Deus e agradecer a Deus nos ajuda a conhecer, a reconhecer a Deus. E esse ato de ver e louvar a Deus é a maior alegria da gratidão. Então, irmãos, a gratidão nos torna mais alegres. E vamos ver nesta noite motivos para sermos gratos a Deus. E o primeiro deles é por aquilo que Deus já fez. No verso 15 nós lemos: um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Irmãos, se estamos aqui nesta noite, é pelas vitórias que Deus nos deu. Deus tem cuidado de cada um aqui. Deus tem cuidado dessa congregação durante 6 anos de existência. Deus tem cuidado de cada vida durante esse período. Nossas vitórias, elas vêm de Deus. E por isso devemos ser gratos. Devemos ser gratos. O Salmo 103, verso 2 diz assim: bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios, ou de nenhuma de suas bênçãos, como diz outra versão. Não podemos esquecer por aquilo que Deus nos dá todos os dias. Talvez nós não consigamos enxergar, mas todos os dias Deus está nos abençoando, está cuidando de nós.
E um passo importante para mostrar gratidão é lembrar os motivos pelos quais temos gratidão. E parece óbvio, mas muitas vezes não agradecemos porque nós nos esquecemos das bênçãos que Deus nos dá. Ou pior, nem damos valor a elas. Por isso, talvez temos um caderno onde podemos anotar, ou um diário, anotar aquilo que Deus faz conosco, nos torna mais gratos, porque valorizamos e vemos como Deus tem cuidado de nós. Irmãos, devemos ser gratos, sermos gratos pelo dom da vida, sermos gratos pelo ar que cada um de nós aqui respira todos os dias, pela saúde que Deus nos dá, sermos gratos por termos uma casa para morar, por termos irmãos, por termos amigos, por termos esta igreja. Devemos ser gratos. Sobretudo, devemos agradecer ao Senhor Salvador Jesus Cristo. Sendo Deus, Ele se fez homem, sendo rico, se fez pobre, para nos dar a vida eterna. Perdoou nossos pecados, nos deu sentido de vida, sentido para viver. Tem paraíso reservado para cada um de nós. E em certo sentido, todos nós já fomos como aqueles leprosos que foram ali até Jesus. Pois o pecado nos deixa sujos, nos afasta de Deus e nos prejudica. Mas Deus fez um milagre muito maior na nossa vida do que curar da lepra. Ele nos trouxe salvação, nos curou da condenação do pecado e do inferno. Devemos ser cada vez mais gratos a Deus. Devemos expressar a nossa gratidão a Deus. O texto bíblico nos diz que o leproso curado voltou glorificando a Deus em alta voz. Há diferentes maneiras de expressarmos a nossa gratidão a Deus. Podemos pensar em pelo menos 4 maneiras aqui nessa noite de expressarmos gratidão a Deus. Podemos orar a Deus, agradecer a Ele. Podemos louvar a Deus, como temos feito quando estamos na igreja. Nós não devemos ser apenas meros espectadores assistindo o culto, mas de fato devemos louvar a Deus em espírito e em verdade. Devemos louvar a Deus. Devemos obedecer ao nosso Deus. Colossenses 3,17 nos diz: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizermos, fazemos por Jesus, agradecidos por Ele, por nosso Deus. Irmãos, nossas ações falam mais alto que nossas palavras. De nada adianta ter um discurso bonito se nosso coração e nossas atitudes não refletem naquilo que falamos. E uma forma muito prática de agradecermos a Deus é obedecendo a Ele, assim mostrando ao mundo que Deus é bom. Outra maneira, então, é servindo a Deus e servindo ao próximo também. Em Marcos 10, 42 e 44, nós lemos: mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem os que são considerados governadores dos povos, os dominadores, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quer tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Vejam como a Bíblia ela muda a cultura em que nós vivemos. Ela não pede para nos exaltarmos, ela não pede para termos fama, ela não pede para termos status, mas ela pede para nos humilharmos e sermos servos uns dos outros. Que possamos viver com isso em mente, colocarmos em prática, deixarmos os outros ser superiores a nós mesmos, nos tirarmos do nosso próprio ego para aprendermos com Cristo a servir os demais e principalmente a servirmos a Deus acima de todas as coisas. A gratidão, irmãos, não pode ser só algo sentido, é ser algo demonstrado por nós. Talvez aqui todos os leprosos curados estavam gratos em coração, estavam alegres, eles foram curados dessa doença terrível, mas apenas um se preocupou em demonstrar a gratidão. Talvez tenhamos corações alegres e gratos, mas não demonstremos.
não demonstramos, somos como os 9 leprosos que não voltaram para agradecer a Jesus. Irmãos, existem coisas que hoje, ou você faz hoje, ou não vai fazer nunca mais. Não vai fazer amanhã. Você pode dar um abraço ao seu filho, à sua esposa, ao seu esposo, dê um abraço. Você pode ligar para alguém distante que você não conversa, ligue. Você pode dar atenção para alguém, dê atenção. Você pode demonstrar carinho para o seu colega, para o seu vizinho, demonstre carinho. A gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que amanhã seja tarde demais e não consigamos fazer aquilo que devemos ter feito hoje. O que sobra para nós seja apenas remorso, porque não fizemos o que devíamos. Irmãos, amanhã pode ser que não tenhamos mais chance. E vocês já pararam para refletir? Por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? Anne Frank, essa frase ditou várias vezes, é encontrada no diário de Anne Frank. Ela disse o seguinte: os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. É incrível como nos velórios tem tantas flores às vezes, e é incrível também quantas vezes são elogiados os mortos. Parece que a pessoa morreu, é a pessoa melhor de todo mundo. As pessoas elogiam como a pessoa foi boa, como a pessoa é alegre, como a pessoa fez isso ou aquilo. Mas será que devemos refletir no seguinte: esses elogios que ela recebeu em morte, ela ouviu em vida. Essas flores que ela recebeu em morte, ela recebeu em vida. De nada adianta, porque naquele caixão não vai ouvir nada, nem elogio, nem poder cheirar alguma flor entregue a ela. Então eu quero lhe encorajar a você abraçar seu pai, abraçar sua mãe, abraçar seu cônjuge, abraçar seu irmão da igreja, enquanto é tempo. Porque o dia logo vem, que você não poderá fazer mais nada disso. Seja grato, não desperdice o dia de hoje, para não ter remorso no dia de amanhã. Então, irmãos, a gratidão nos torna mais alegres. Devemos ser gratos. 3 motivos para sermos gratos. Primeiro, por aquilo que Deus já fez. Segundo, porque não merecemos nada. Não merecemos nada. O verso 16, ele diz assim: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Dos 10, somente um volta para louvar e agradecer a Jesus Cristo. E este é o samaritano. Por que os outros então não voltaram? Por que somente esse samaritano voltou? Na opinião dos judeus de Jerusalém, o samaritano, ele não observava a lei como deveria. Ele não merecia nada. E entre os judeus havia uma tendência que levava o povo a observar a lei para poder merecer a vida eterna. Quanto mais tu obediente, mais tu merecia a vida eterna. E pela observância, eles iam acumulando méritos e créditos diante de Deus. O samaritano aqui ele representa então as pessoas que têm consciência clara que não merecemos nada. Porque eles eram desprezados, entendiam que não mereciam nada. Esse sentido dentro da lei, dentro da tradição dos judeus. Nós somos assim, não merecemos nada. E como esse samaritano, devemos ser gratos. Gostaria de trazer uma ilustração. E eu gostaria que agora você imaginasse um pouco. Imagine que você está prestes a entrar em uma competição. E essa competição tem um prêmio. E o prêmio é a vida eterna. Você pode olhar ao redor as pessoas dessa competição e ver que elas estão se preparando, treinando intensamente para terem a vida eterna. Elas se esforçam, elas treinam, elas estudam, se dedicam ao máximo. Enquanto isso, você percebe que está simplesmente parado. Você não treina, você não se esforça. Sem nenhum esforço, você faz. Você não faz nenhum esforço. Aí chega um certo momento dessa competição, que para a surpresa de todos, você é declarado vencedor, mesmo sem algum
sem qualquer tipo de esforço, mesmo sem qualquer tipo de treinamento. E todos ficam perplexos e questionam: como que é possível como você ser vitorioso sem treinar nada, sem se esforçar? Então você olha para essas pessoas e com um sorriso você responde: vocês estão certos, eu não merecia vencer, eu não mereço vencer, mas eu recebi esse prêmio porque alguém decidiu graciosamente me dar esse prêmio, gratuitamente, por puro amor e graça, me dar esse prêmio. E essa ilustração nos mostra que não é pelos nossos próprios esforços, treinamentos ou força de vontade que conquistaremos a vida eterna, somente pela graça de Deus em nossas vidas. Porque com essa ilustração você pode treinar um monte, dedicar-se um monte, não vai ser por isso que você vai ser salvo. A salvação é mediante a fé, e é pela graça de Deus, algo que não merecemos, mas que Deus livremente nos dá. Não importa o quão bom nós somos, o quão bem nos esforcemos, ou quão justo nós tentemos ser, não somos capazes de alcançar a salvação por próprio mérito nosso. É somente pela graça de Deus, então, por meio da fé em Jesus Cristo, que somos salvos. Não é sobre o que merecemos, mas sobre o amor e a misericórdia de Deus sobre cada um de nós, que Deus concede a nós sem méritos por seu nosso. Então, gratidão não é apenas reconhecer aquilo que somos, aquilo que temos de bom, porque nós não merecemos nada de bom, mas mesmo assim Deus nos dá. E nos dá o maior presente que poder ser dado, que é a salvação eterna. De acordo com o estudioso chamado Robert Emmons, que tem mais de 20 anos na pesquisa do tema da gratidão, ele reconhece que o que temos é só o primeiro elemento da gratidão. Quando reconhecemos aquilo que temos, estamos no primeiro passo. Eu reconheci que recebi algo. O segundo elemento da gratidão é o reconhecimento de que isso que nós temos, isso que nós apreciamos, não é mérito nosso. Nós não merecemos. Então nós devemos, na verdade, entender e sermos graças a Deus, porque aquilo que nós temos não vem de nós, mas vem do próprio Deus, e não merecemos isso. O evangelista Lucas aqui ele destacou que a pessoa que se prostrou aos pés de Jesus era um samaritano. E o povo samaritano, ele tem suas origens na região conhecida então como Samaria, que era localizada na antiga Palestina. E lá durante o período do Antigo Testamento, a Samaria era uma região situada entre a Judéia ao sul e a Galiléia ao norte. E os samaritanos eles eram mal vistos pelos judeus. Judeus não gostavam dos samaritanos e vice-versa. Eles não andavam juntos. E judeus estavam juntos com os samaritanos nesse momento, somente porque ambos tinham lepra. Talvez aqui o samaritano foi o único que reconheceu que não merecia a cura. Porque muitos dos judeus achavam que mereciam a salvação, simplesmente porque obedeciam à tradição. Então, irmãos, reconheça o que você tem bem de Deus. Quando os leprosos que se apresentaram ao sacerdote, talvez os sacerdotes tenham dito para esses leprosos: não, Jesus não curou vocês. Jesus mandou vocês para cá porque o poder vem de nós sacerdotes. Talvez eles disseram algo semelhante a isso. Não foi Jesus quem curou vocês. Quem curou foi Deus através de nós, sacerdotes. Irmãos, às vezes nós achamos que o poder vem de nós. Às vezes nós recebemos vitórias e achamos que nós merecemos essa vitória. Somos bons, olha como eu batalhei, como eu mereço o que eu tenho. Eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou bom. Mas tudo vem de Deus. E aqui o samaritano voltou louvando a Deus e se prostrou diante de Jesus, reconhecendo que foi Cristo que curou ele. O samaritano aqui queria dizer: não olhem para mim, mas olhem para Cristo, porque foi Ele que fez o milagre em mim. O samaritano se prostrou então aos pés de Jesus Cristo
E a pessoa realmente grata a Deus não apenas agradece, mas se prostra diante dele. Sabe que sem Ele, que sem Deus não pode viver. Sabe que sem Deus não somos nada. 3 motivos para sermos gratos a Deus. Primeiro, porque aquilo que Deus fez por você, seja grato por tudo que Deus fez por você. Seja grato porque você não merece nada. Seja grato por aquilo que Deus ainda fará. Por aquilo que Deus ainda fará, no verso 19 nós lemos. Ele disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Sua fé salvou você. Mas a gratidão nos leva a milagres maiores. O leproso agradeceu a Jesus pela cura física que ele recebera e também a cura da alma. O texto não é explícito nesse ponto. Ele não é tão claro assim, mas possivelmente esse leproso aqui também teve o perdão de pecados. A fé que salvou esse samaritano parece ir além da mera purificação física. Parece algo que vai para a alma. Irmãos, o que Deus ainda fará por você? O que Deus ainda fará pelo qual você precisa agradecer? Grandes coisas Deus ainda fará aqui na sua congregação. E devemos sonhar, devemos planejar, porque Deus está conosco, Deus está guiando. Devemos ser agradecidos a Deus pela liberdade que temos de estar aqui. Agradecidos a Deus pelos irmãos que temos aqui, pelos amigos que fizemos aqui. Agradecidos a Deus porque podemos estar aqui essa noite, nos outros dias também, porque temos congregação aberta e sonhar e planejar muito mais com Deus para nós aqui. Os leprosos foram se apresentar aos sacerdotes antes mesmo de serem curados. E precisamos crer nos milagres que Deus fará antes mesmo de ver esses milagres. Precisamos avançar, Deus vai fazer os milagres. Precisamos sonhar coisas além das nossas próprias forças. Nossos sonhos devem ser algo além do que conseguimos alcançar com nossas próprias forças. E veremos o agir de Deus no sobrenatural, daquilo que não podemos fazer. Muitas vezes não oramos por coisas porque achamos talvez difíceis demais de acontecerem. Mas lembre-se que nada é impossível para Deus. Existem coisas na nossa vida que Deus, somente Deus pode fazer. Seja a conversão dessa família de restauração, seja restaurar o casamento, conversão de filhos, talvez seja a parte financeira, seja um emprego melhor. Talvez seja a conversão da saúde, uma cura milagrosa. Mas não desista, Deus pode fazer isso. Ore, busque a Deus. Deus faz as coisas que você não pode fazer. Creia nele. Muitas vezes as pessoas ficam limitadas pelas circunstâncias ao seu redor e acham que devido às dificuldades as coisas não podem melhorar. As circunstâncias, irmãos, não precisam determinar qual é o poder do nosso Deus. Porque Deus é mais forte do que qualquer coisa. Nada é impossível para Deus. As circunstâncias também não precisam determinar nossos sonhos. Sonhe além do que você pode alcançar, porque Deus pode fazer toda e qualquer coisa. Lá em Jeremias 29, 13 nós lemos: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Talvez você esteja em uma situação difícil essa noite. Clame a Deus de todo o coração, busque a Deus de todo o coração. Aqui Jeremias traz uma mensagem de Deus para o seu povo, para procurarem a Deus. Mas isso é aplicado em nós hoje também. Devemos buscar a Deus, devemos procurar a Deus quando se pode achar. Você tem um sonho no seu coração, clame a Deus de todo o coração. Clame a Ele. Jesus nos prometeu dar o que precisarmos. Lá em Mateus 6, 71, 33, nós temos a famosa passagem quando Jesus Cristo diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas
a vocês. Então que buscamos a Deus, porque Deus dá aquilo que precisamos. Talvez não da maneira que desejamos, porque a vontade não é perfeita, a vontade de Deus é. Deus sabe o que é perfeito, não nós. Irmão, devemos ser gratos a Deus, porque um dia estaremos com Ele no paraíso. Não há nada melhor do que isso. Os leprosos aqui eles foram curados, mas eles pediram ajuda a Deus. Muitas pessoas não recebem ajuda porque não pedem a Deus. Devemos pedir a Deus, devemos clamar a Deus. Lucas 17:13 diz: e gritaram: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Que cada um aqui possa gritar: Jesus, Mestre, tenha compaixão de mim. Coloque sua vida diante de Deus, coloque seus sonhos diante de Deus, coloque suas dificuldades diante de Deus. Peça a Deus, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Tenho dificuldade nessa área, naquela área. Deus traz na minha vida, cura, liberte, trabalhe em minha vida. Que Deus trabalha, Deus cuida. Deus é perfeito no agir em nossas vidas. Então, irmãos, a gratidão nos torna mais alegres. Tem uma ilustração que conta que um jovem pastor, certa vez, um jovem pastor lá na Inglaterra, ele resolveu visitar todas as ovelhas da sua igreja, do seu ministério. E um dos membros que trabalhava ali, e trabalhava numa mina de carvão, e o pastor resolveu ir até lá para conhecer esse irmão. Ele era jovem na cidade, não conhecia toda a igreja ainda. Então foi até lá para conhecer, para reconhecer esse irmão. Então ele perguntou: como vou reconhecer o irmão que está trabalhando nessa mina de carvão? Os mineiros usam roupas todas iguais, são semelhantes ali no trabalho. Então alguém disse o seguinte para esse pastor: quando o Senhor encontrar um homem cantando hinos, é esse é o seu irmão, esse é o membro da igreja. O pastor desceu ali na mina pensando: ele deve estar cantando uma música triste, cantando uma música de temor, algo como tipo: ao passar pelo vale escuro, ao passar pelo vale da sombra da morte. Mas quando ele viu aquele irmão, ele se surpreendeu, porque mesmo em meio ao trabalho duro, ele estava cantando: eu alegre vou na sua luz, eu alegre vou na sua luz. Quão grande alegria ele tinha em meio a um trabalho tão difícil. Irmãos, gratidão é algo que devemos ter na nossa vida, alegria é algo que devemos nutrir na nossa vida. Não importa a dificuldade que nós passamos, as pessoas vão reconhecer que Deus está na nossa vida quando somos gratos e alegres, mesmo em meio a dificuldades. Não importa o trabalho que estejamos enfrentando, o suor do nosso rosto, devemos ser alegres. Gratidão é uma resposta adequada à graça de Deus em nossas vidas. Quando nós compreendemos o amor e a misericórdia que Deus demonstrou por nós. Nossa resposta natural deve ser então a gratidão. A gratidão. A gratidão genuína nos leva a uma vida de louvor, uma vida de adoração ao nosso Deus, reconhecendo que tudo que temos é um presente que Ele nos deu. Jesus, quando Ele viu aquele homem louvando, perguntou: cadê os outros 9? Cadê os outros 9? Irmãos, você está entre esses 9 que foram curados e não agradeceram a Jesus? Ou está como aquele leproso curado que voltou para agradecer a Jesus? Nós fomos curados da lepra, mas nós fomos curados de algo muito pior, que é do pecado da condenação eterna. Será que temos sido gratos por essa cura que recebemos? Seja grato a Deus. E nessa noite, alguns motivos para sermos gratos a Deus. Primeiro, seja grato por aquilo que Deus já fez. Tantas coisas Deus faz na nossa vida e como fácil esquecermos isso. Se você esquece facilmente, comece a notar tantas bênçãos que Deus lhe dá, para lembrar, trazer a memória e ser grato por isso. Seja grato porque você não merece nada, ninguém merece nada de bom, mas Deus nos dá. Deus deu a própria vida na cruz para nos salvar. Não há nada maior do que isso. Terceiro, seja grato por aquilo que Deus ainda fará. Seja grato porque Deus tem a eternidade para nós que cremos nele, que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E seja grato por Deus fazer grandes coisas conosco aqui nessa congregação. Quão grandes coisas Deus fez para nós.
Sejamos alegres e graças a Deus, porque Deus está conosco. Estar orando, irmãos. Ó Pai, muito obrigado pela vida de cada um aqui. Muito obrigado por essa congregação. Muito obrigado pela vida que Tu nos destes. Muito obrigado pela salvação que Tu nos deste, Senhor. Nos perdoa porque tantas e tantas vezes não somos gratos a Ti. Tantas e tantas vezes esquecemos de Ti. Perdoa-nos, Senhor. Nos ajuda a sermos cada vez mais gratos a Ti. Nos ajuda a ter um coração que se volta dia a dia. Ajuda, Senhor, a sermos obedientes a Ti, a sermos sal, a sermos luz aqui na terra, para que as pessoas vejam quão grande amor que Tu nos deu. Trabalhe nossas vidas, Senhor, trabalhe nossas vidas, para que no dia de amanhã não tenhamos remorso das coisas que deixamos fazer no dia de hoje. Esteja abençoando cada um aqui essa noite, abençoando cada um aqui no dia de amanhã. Nos ajude sempre a sermos as obedientes a Ti. É isso que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo.